essa parte na tela. Agora é. O nome do livro chama-se Em Nome do Amor. A terceira parte são 41 textos deste livro, dividido em 3 partes. As mensagens são de Bezerra de Menezes através de Divaldo. E aquela que nós escolhemos para o nosso encontro desta noite chama-se Tarefa do Médium no Mundo de Transição. Por quê? Porque todos nós somos médiums. Não médiums ostensivos, a maioria, mas médiums. Todos nós recebemos, no ambiente onde nós estamos, os pensamentos daquelas pessoas que estão conosco. Então, muitas vezes nós estamos em paz, mas aí acontece que chegou alguém com um nível não de paz, mas de ira, muitos agressivos, muitos cansados, muitos doentes da alma e que empestam aquele ambiente onde nós estamos e nós recebemos aqueles influxos daquela pessoa que chegou assim. E aí, de repente, a gente estava maravilhosamente alegre, a gente já começa. As coisas já não estão certas pra gente. Começa a achar que não tá bom, que não devia ter dito aquilo, que não devia ter feito aquela cara, que não devia ter rido nesta hora. E aí lá se foi a paz daquele ambiente. Por quê? Todos nós somos médiuns. E a gente esquece que a gente tem mediunidade. Porque todos nós que estamos reencarnados neste planeta de provas e expiações, nós estamos na atual encarnação, junto com aqueles que são os nossos melhores professores, para que nós possamos fazer com que esta faculdade mediúnica ela vá se aprimorando dia a dia, ano a ano, no contato com aqueles que nós estamos. E com isso, nós precisamos cuidar muito de uma coisa fantástica que nós temos, que se chama pensamento. O que é o pensamento? É o substrato da mente, porque nós somos espíritos imortais e nós somos filhos do mesmo Pai que nos fez a sua imagem e semelhança. Então, tudo que existe neste mundão de meu Deus foi criado através do pensamento. Porque alguém inventou que precisava sentar-se, inventou a cadeira. Tem outras cadeiras que são diferentes. Tem uma pedra só, no meio, para não cair e dar comodidade. Essa aqui tem 4. Assim como as mesas também foram criadas da necessidade que as pessoas tiveram para elas poderem desenvolver as suas atividades. Então, tudo origina-se aonde? No pensamento. E é uma coisa que nós não cuidamos. Nós deixamos o beija-flor, como uma pessoa lá no Bezerra disse assim para mim. Eu digo que o pensamento é beija-flor. Aí ele lá no meio ele disse assim, não, Beth, é um corvo. Porque às vezes ele não é um beija-flor. Então, desde aquele dia eu fico pensando, ai, é beija-flor ou é corvo? É corvo ou beija-flor? Mas aí vai depender de cada um, que é o dono do passarinho, né? Se o dele é beija-flor, luz e paz. Se corvo, luz e paz também. Fazer o quê? Então, cada um de nós, como estamos na escola Terra, nós estamos justamente para que a gente aprenda a usar muito bem esta possibilidade divina
que o Pai nos deu para que nós possamos crescer na encarnação. Por isso que eu escolhi este termo da mediunidade, porque as pessoas, a maioria, acredita que a mediunidade é só trabalhada na casa espírita. Não. Aqui ela é educada para ser colocada em ato da porta para fora da casa espírita. Então, quando nós temos esta noção, nós começamos a fazer valer os nossos dias de uma maneira muito, multiplicadamente positiva. Porque aí a gente não fica pensando, por que eu falei isso? Por que foi aquilo? Eu não devia ter dito. A gente cuida o que a gente pensa e a gente cuida o que a gente fala e a gente cuida, sobretudo, o que a gente faz. E aí a gente começa a fazer uma vida feliz, porque nenhum de nós sabe que horas que vai voltar para casa do Pai. E ninguém quer voltar com dívidas. Todo mundo quer ir? Não quer ir, mas vai, porque tem que ir, porque chegou o momento, mas tem que ir da melhor forma possível. Então, quando a gente não pode optar, a gente já começa a fazer pelo melhor. E como eu acho que todos nós aprendemos ouvindo e todos nós aprendemos vendo, eu junto o ver e ouvir quando eu uso o Data Show para ficar na mente e no coração dos irmãos a mensagem que Bezerra de Menezes, através de Valdo, vai dar a cada um. Bem explicadinho, né? Então, é bom quando a gente se explica. Aqui, é a segunda edição deste livro. Lá eu coloquei o autor real e o médium através do qual ele se comunicou. E aqui eu coloquei essa pessoa fantástica que nós conhecemos como Allan Kardec, porque foi ele que trouxe a lume toda a obra básica e toda a revista espírita, inaugurando a era do espírito através desta doutrina fantástica que se chama Espiritismo. Então, com ela, nós sabemos que todos nós temos um Pai. Nós sabemos que todos nós temos uma vida. Desde o momento que a gente deu o primeiro respiro até o último suspiro, nós estamos na Terra fazendo o nosso melhor para que, depois do último suspiro, nós possamos nos reencontrarmos conosco mesmos e ver se nós realmente aproveitamos a chance encarnatória ou não. Então, essa criatura fantástica, com a obra básica do qual nós utilizamos hoje, o Livro dos Médiuns, especificamente na questão de número 159. E aqui nós colocamos que ele nasceu em 3 de outubro de 1804 em Lyon e desencarnou em 31 de março, que agora vai fazer a data do seu desencarne, em 1869 em Paris. Então, ele diz no Livro dos Médiuns, na questão 159, toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. E eu coloco embaixo, portanto, todos são mais ou menos médiums, no sentido geral. Aqui nós colocamos o sucessor de Kardec, Leon Denis, e neste livro, que se intitula Depois da Morte, na terceira parte do capítulo 22, nós também sugerimos para os irmãos que têm o livro em casa, que retomem a leitura, para que possa se sedimentar bem todo o estudo que houver sido feito sobre a mediunidade.
Então, Leon Denis nos ensina que todos os homens são médiuns, ainda que de modo muito desigual e frequentes vezes inconscientemente. Todos sofrem boa ou a má influência dos espíritos. Vivemos entre uma multidão invisível que assiste silenciosa, atenta aos atos de nossa existência e participa com o pensamento em nossos trabalhos, em nossas alegrias e dores. Então, meus irmãos, quando nós estamos na casa espírita, quando nós estamos na nossa casa, quando nós estamos no nosso trabalho, quando nós estamos na estrada, nós estamos sempre rodeados de outras mentes que estão ali conosco, observando o nosso pensamento, as nossas reações, e que nós não nos damos conta, porque muitas vezes a gente está sozinho no carro e pensa que está sozinho, e não está. Há muitos anos atrás, nós fazíamos caravana na Restinga. A Restinga, na época, era um lugar de grande necessidade em Porto Alegre. Não é essa Restinga agora, que já é nova Restinga, que já tem edifícios e tem muitas facilidades, como escolas, médicos, postos de saúde, lá. Mas foi na época de 1975, num domingo à tarde, em que nós fazíamos caravana na Restinga com 3 outras sociedades espíritas. O Allan Kardec de Porto Alegre, a Paz e Amor e o Bezerra. E eu indo, peguei o auto para ir para lá, porque o meu marido dizia que eu tinha que ir de ônibus. Aí eu aprendi até a dirigir para de ônibus, porque levava 1 hora até chegar lá de ônibus. Imagina, estava na hora de voltar. Aí eu aprendi a dirigir. Então estou eu sentada no carro, não tinha ninguém, só eu. E eu pensei, lá vou eu, sozinha. De repente, dentro do auto eu ouvi. E nós não voltamos? Eu levei um susto, que se eu fosse cardíaca, eu hoje não estava aqui, já estava enterrada há muito tempo. De alguém falando dentro do auto, e eu só eu de gente, assim, encarnada. Então, a gente pensa que está sozinho. Pensa só. E a gente não pode se enganar, porque senão a gente vai enganando a nossa própria vida. A gente tem que ser muito sincero conosco mesmos, para que as coisas aconteçam sempre por dentro da consciência e pelo melhor. Então, depois que eu contei esse segredo, aqui diz o Leon Denis: vivemos entre uma multidão invisível que assiste silenciosa, atenta aos atos de nossa existência e participa com o pensamento em nossos trabalhos e em nossas alegrias e dores. No outro livro do Leon Denis, que ele tem vários, este livro, O Grande Enigma, é um livro fantástico onde ele traz para perto da gente Deus, a natureza, as montanhas, o mar, o ar, vai trazendo para que a gente vá devagarinho entendendo aquele momento precioso em que nós estamos encarnados. E aqui neste livro, ele faz uma análise do universo em sua harmoniosa e solidária atividade. Estuda os elementos da natureza, como o céu, a floresta, o mar, a montanha, procurando desvendar o segredo da vida eterna, através da história da formação dos mundos, e desenvolve apontamentos sobre a lei circular, que preside a todos os movimentos do mundo, explicando que cada ser gravita em um círculo, cada vida descreve um circuito, e que toda a história humana se divide em ciclos. Então, Leon Denis vem trazendo para nós este conhecimento para que a gente possa melhormente
estar presente nos ambientes onde nós somos chamados a estar durante os nossos dias. Porque às vezes a gente está num lugar fantástico, como este aqui, mas a gente está pensando em outras coisas. Eu tenho que comprar uma coisa no super, eu me esqueci do remédio, eu me esqueci do ferro ligado, eu ainda tenho que fazer feijão. Está sentado aqui, mas não está aqui, está em outro lugar. E se nós estamos fazendo isso, nós não estamos aproveitando todo aquilo que nos oferece esse ambiente pleno de fluidos balsamizantes e curadores que estão sendo trabalhados para os irmãos assimilarem pelos amigos queridos que trazem os fluidos de que cada um necessita. Então, melhor a gente ficar aqui, de olho vivo, do que ficar sentado aqui, pensando em outro lugar. Porque, tem um jogo de futebol, sinto muito, amor, ser feliz, então vai ver o jogo, mais fácil do que ficar aqui. Porque se a gente está aqui, a gente tem que estar por inteiro aqui. A gente tem que estar sempre por inteiro naquele lugar que no momento nós escolhemos para estar. Deu para entender? Deu. Que bom. Mas eu falei bem fácil, né? Eu acho. Aqui nós colocamos esta fantástica revista espírita. Vou fazer uma pergunta capciosa. Alguém já leu um dos volumes da revista espírita de Kardec? Aleluia! Aleluia! Então nós três vamos para o céu. Porque nós somos seis. Vocês dois e eu. Porque essa revista espírita de Kardec, ela é fantástica. Ela foi escrita mensalmente, porque ela tem os seus anuários, eles são mensais. E cada coisa que acontecia naquele mês, no mês seguinte, era publicado por ele. E a gente aprende muito em lendo esta revista espírita. E aqui nós colocamos a revista espírita, onde Kardec compara o médium a um instrumento de laboratório, pelo qual a ação do mundo invisível se traduz de maneira patente, pois é por seu intermédio que se pode estudar os modos e as nuances da ação mediúnica, especificamente na Revista Espírita de janeiro de 1863. E no Livro dos Médiuns, na questão 226, Kardec pergunta: qual seria o médium que poderíamos considerar perfeito? E obtém a seguinte resposta: perfeito? É pena, mas bem sabes que não há perfeição na terra. Se não fosse assim, não estarias nela. Digamos antes, bons médiuns, e já é muito, pois são raros. Então, mesmo que a gente esteja na casa espírita, estudando a mediunidade, educando a nossa mediunidade através do estudo, nós vamos lutar para que a nossa mediunidade seja límpida, para que a gente não fique convencido de que a gente é um grande médium. Porque se tem uma coisa que acontece com a maioria dos médiums, é eles se iludirem. Porque tem muita gente escrevendo livro. E todo mundo pega um lápis e um papel e começa a escrever Deus, 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 e acha que é um grande escrito para ser publicado. E isso é que faz com que a mediunidade, ela se suje e ela traga dor para aquele que a obtém. Então, se a gente trabalha, como disse ali no nosso livrinho, na última mensagem lida, a gente fizer a caridade com a nossa mediunidade, nós estaremos empregando a nossa mediunidade exatamente conforme o plano espiritual superior deseja que a gente faça.
A caridade, ajudar o outro sem perguntar. Vê que ele está chorando, chega perto, dá um abraço apertado, porque a Covid não pega, sabia? Aquela outra doença do mosquitinho, como é que é o nome? Né? Também não pega, é só com mosquitinho. Então, a gripe, ratinho, todo mundo tem uma gripinha amiga na vida, até uma alergiazinha também. Então, isso não vai matar ninguém. Agora, a gente deixar alguém porque a gente não quer se aproximar, nós estamos nos afastando do bem que eles esperam que a gente faça. Porque nós temos alguém que nos ama sobretudo, que é o nosso anjo guardião. Sabe? O irmão X, que foi Humberto de Campos, ele tem uma coleção de livros. E num daqueles livros, existe a história de uma mãe que o seu filho estava doente e ela pediu para o anjo de guarda ajudar aquele jovem, porque ele via da janela do quarto os amigos jogando bola e correndo, e ele na cama lá não podia, de olho comprido, vendo aquilo tudo. E aquela mãe se sensibilizou e pediu muito ao anjo de guarda do jovem que ajudasse ele. Sabe, pedido de mãe arromba a porta do céu, né? Todo mundo sabe. Aí o que aconteceu? O anjo de guarda ajudou. Aí o que aconteceu com o guri? Ele foi melhorando, 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 melhorando e ficou bom. E aí o que aconteceu com ele? Ele foi para a escola? Não. Ele obedecia às ordens da mãe? Não. Ah, é? Aí a mãe rezou de novo. Se desse para botar ele na cama, porque ele estava impossível e ela só estava se incomodando. Adivinha o que o anjo da guarda fez? Botou na cama. Aí ele ficou na cama de novo. E o anjo da guarda, em um sonho, falando com a mãe, disse: eu estou com ele há mais de 1.600 anos. Eu o conheço bem. Eu sei que ele precisa ficar para retemperar. E ele vai permanecer assim. Aí a mãe se contentou. Então, quando nós queremos pedir alguma coisa para o anjo de guarda positivo, a gente sabe que é atendido. Agora, quando está doente e a gente pede para ficar com saúde, olha aqui, presta atenção. Deus é que sabe se a saúde vai ser bem empregada pela pessoa ou não, como aconteceu nesse caso. Tá, pessoal? Então, vamos pensar 2 vezes antes de fazer essas trocas de estar com saúde e não estar com saúde. Então, no livro dos médiuns, no capítulo 20, na questão 226, pergunta 9, qual seria o médium que poderíamos considerar perfeito? É aquele que ele diz: bons médiuns, e já é muito, porque eles são raros. O médium perfeito seria aquele que os maus espíritos jamais ousassem fazer uma tentativa de enganar. O melhor é o que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido enganado menos vezes. Para nós, o médium bom, Chico Xavier, Divaldo, Sueli Caldas Schubert, que já está no céu. Então, outros a nós que ainda estamos reencarnados, estudando e buscando fazer o melhor, nós precisamos todo dia cuidar para não errar lição. Porque às vezes chega alguém perto da gente e começa tentando nos agradar, pronto, lá se foi, encheu o nosso balão, ele se perdeu. Então a gente precisa, ficar de olho vivo para que ninguém interfira na nossa caminhada, nos tirando do caminho. Porque tirar do caminho é fácil, estar no caminho é que é difícil. A gente voltar para a linha reta é difícil. E fazer assim é muito fácil. Mas não é isso
que o plano espiritual superior, ele pede para a gente que quando a gente comece a estudar, a gente procure fazer esse estudo por dentro da consciência para que ele tenha validade para sempre, porque somos todos espíritos imortais. Está dando para entender? O que eu quero falar para vocês é que se cuidem onde estiver, especialmente com os amigos, porque é com os amigos que a gente afrouxa um pouco, e aí quando a gente viu, deu uma capotada, que aí não consegue se aprumar de novo, porque todos nós somos médicos, é no banco, é no super, é no meio da rua, é aqui dentro, é ali passeando, é pescando, é fazendo qualquer coisa, a gente é médium. Então a gente não pode afrouxar conosco mesmos, para que a gente continue a ser feliz e saudável, porque a saúde do espírito a gente não compra na farmácia. A saúde do espírito é só com muito trabalho, com pensamento elevado, fazendo aqui, veio assistir preces e radiações, venha assistir a exposição doutrinária e preste atenção naquilo que a criatura está falando, porque, eu não gosto da voz, não, eu não gosto porque grita muito, eu grito. Quer dizer, tira fora isso tudo, aproveita a mensagem que está sendo dada, porque essa mensagem vai ajudar a gente para sempre também, compreende? Porque tem gente que fala, bem bonito. Tem uns que gritam, eu grito porque eu gosto de ouvir. E se eu não ouço, parece que não entrou na cabeça, compreende? Então eu acho que todo mundo é parecido comigo, eu grito. Agora vocês já estão sabendo que eu grito. Bom, mas não conta pra ninguém, é segredo. Porque é só um segredinho de nós. Então aqui, este livro, eu até trouxe, porque esse livro é uma coisa fantástica. É esse aqui, Esse que está aqui é este aqui. Esta edição é de 1938. Este livro chama-se Emmanuel, Dissertações Mediúnicas, que se lido juntamente com um outro livro, dá uma abertura de visão espiritual para os espíritas e para os médiuns especificamente, que vale a pena, porque a gente fica mais atilado, ele traz fatos que a maioria dos livros não trazem. E aqui o Emmanuel diz que o médium, até eu escrevi aqui, os médiuns em sua generalidade não são missionários na acepção da palavra, são almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelo abuso do poder, da autoridade, da fortuna, da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor de um grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. Então, como médiuns, muitas vezes a gente dá passe em alguém que não é da cidade que a gente está, senta à nossa frente, muitas vezes foi alguém que a gente estragou, que a gente vilipendiou e que a gente fez com que ele se perdesse. Mas ele veio para receber o passe da gente, fluido nosso. Esse é o médium com Jesus. Então, isso é uma coisa que nós temos que entender, que não é ser famoso. Quase sempre são espíritos que tombaram
dos cumes sociais, pelo abuso do poder, da autoridade, da fortuna, da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor de um grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. Então, como médiuns, muitas vezes a gente dá passe em alguém que não é da cidade que a gente está, senta à nossa frente, e muitas vezes foi alguém que a gente estragou, que a gente vilipendiou e que a gente fez com que ele se perdesse. Mas ele veio para receber o passe da gente, fluido nosso. Esse é o médium com Jesus. Então, isso é uma coisa que nós temos que entender, que não é ser famoso. Médium famoso, ser feliz o médium famoso, mas não é a gente buscar a fama enquanto médium. Isso tem que ficar firme na mente e no coração, para a gente não se enganar muito. E sabe quem é que está dizendo isso aqui? Bezerra de Menezes. Aqui nós vimos a Sueli Calda Schubert. Teve uma época que ela esteve aqui nessa casa, sentada aqui no meio da mesa. Foi assim, dias fantásticos em que ela esteve conosco. Ela que já está no céu agora, como eu digo, porque eu boto todo mundo no céu, sabe? Tá, passou por lá, está no céu. Se está no céu, eu não sei, mas eu boto lá no céu. Tá, então eu digo que ela está lá. Então, neste livro, que é aqui, ó, esse livro aqui, que é fantástico, a gente sugere que, se porventura vocês puderem ler, aqui ela trabalha tudo aquilo que nós temos à mente, os fluidos, a maneira de que como nós devemos nos comportar. Este livro se chama Mentes Interconectadas e a Lei de Atração, porque nós atraímos as outras pessoas. Então, como nós somos atraídos, nós também atraímos. Então, nós estamos juntos e muitas vezes é não evoluindo, é arrumando dívidas para nós. Então, por isso que esse livro vale a pena. E neste livro, ela explora as questões profundas sobre a conexão entre as mentes e o universo, demonstrando que a escada do progresso espiritual é infinita. E nos convida a refletir sobre o impacto dos nossos pensamentos e sentimentos no mundo ao nosso redor. E aqui é o nosso tema, agora que a gente vai entrar no tema. E ele diz: fala-se sobre a tragédia do cotidiano com razão, diz Bezerra. Ameaças de natureza sísmica a cada momento. Crime campeia solta e a floração da juventude entrega-se, com exceções compreensivas, ao abastarnamento do caráter, às licenças morais e à agressividade. É exatamente o espelho do tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos assim, ó, toda hora tem um temporal, toda hora tem um calor de 500 graus, daqui a pouco vem alguém com um crime horrível. Sempre tem esses abalos na nossa vida, porque nós estamos na transição. E ele diz mais: a sociedade terrena, são palavras de Bezerra, a sociedade terrena vive na atualidade um grave momento mediúnico, no qual, de forma inconsciente, dá-se o intercâmbio entre as duas esferas da vida. As obsessões campeiam de forma pandêmica, confundindo-se com os transtornos psicopatológicos que trazem os processos afligentes. Aos médiuns, diz Bezerra, cabe a grande tarefa de ser ponte entre as dores e as consolações. Aos dialogadores, cabe a honrosa tarefa de ser, cada um deles, psicoterapeuta de desencarnados, contribuindo com a saúde geral. Aqui eu me incluo, porque aqui dentro existe muitos espíritos
que não sabem que estão desencarnados. Porque não é porque o coração parou de bater e ele parou de respirar que está morto. Não. Ele, o espírito eterno, ele acha que está vivo. Porque ele continua sentindo, ele continua pensando, ele continua com sede, ele continua com fome. Ele está vivo e ele não sabe que ele desencarnou. Então hoje eu aqui estou dando para eles a notícia de que muitos deles foram trazidos aqui, vindos de um posto de socorro espiritual e que vão mais tarde para um hospital da erraticidade. E aí com isso sim, eles vão tentar, vamos começar a vida nova, vou fazer tudo o que me mandarem fazer. Alguém viu o filme do André Luiz? Deve ter visto. Porque eu sei que foi um monte de gente para Capão City ver o filme. Então, viu? Então, eles não sabem que morrem. Não se sabe. Está vivo? Tu continua sentindo, tu continua pensando, tu está com sede, tu está com fome, tu está pensando, tu está vivo. Tu só não tem mais o corpo físico, que esse fica lá. Então, eles estão hoje sabendo aqui que eles estão desencarnados, que raia um novo horizonte para eles e que eles serão hospitalizados para eles prosseguirem buscando a sua felicidade. E isso a gente precisa fazer, porque isso chama-se também o quê? Caridade. Como é que é? Caridade. Isso é a caridade do conhecimento, de poder explicar para eles que a vida até aqui parou, mas daqui ela continua de outra forma, conforme cada um fez para si. Por isso que a gente precisa cuidar muito do cotidiano, cuidar do que nós estamos fazendo para os outros, porque no dia em que parar o coração de bater e a gente parar de respirar, nós vamos nos encontrar com aquilo que nós plantamos para nós durante a encarnação. Então não vamos, meus irmãos, nos enganar que Deus é Pai. Ele é tão Pai que dá o que a gente merece. Então a gente precisa trabalhar por dentro da consciência e não se iludir. Ah, não é bem assim. Não, é assim sim. Basta ler a maioria dos livros espiriticamente corretos que a gente vai ver essa verdade sobressair no meio daquilo que é informado. Então, hoje é um dia que muita gente está sabendo que vai continuar de uma outra forma. Então, enquanto os médiuns se entregam ao benefício caridoso com os irmãos em harmonia, também tem as suas dores diminuídas. Toda vez que a gente vem para a casa espírita e a gente é passista, por exemplo, a gente vem, é a leitura do Evangelho, preces e radiações, a exposição doutrinária, e aí chega a hora do passe. Na hora em que eu me preparo para transmitir o passe, eu também sou trabalhada daqui de cima até lá embaixo. E quando eu vou para a minha casa, eu saio 0 quilômetro. E se eu não sair 0 quilômetro, é sinal que eu não estava me doando. Aí é sinal que eu estava me enganando. Então, tem que cuidar para sair 0 quilômetro, porque daí a gente está falando a verdade. Por isso que a gente, quando vem para cá, aí quando sai, sai maravilhoso, porque a gente trocou, a gente recebeu, e na hora que a gente estava dando o que a gente tinha de bom, a gente também fica com um lado para nós, energizado, para a gente ser feliz o resto da encarnação. Então, reencarnastes, diz Bezerra, para contribuir em favor da nova era. As vossas existências não aconteceram por acaso, foram programadas.
antes de mergulhardes na neblina carnal, lestes o programa que vos dizia a respeito e firmastes, dando assentimento para as provas e as glórias estelares. O Espiritismo é Jesus que volta de braços abertos, descrucificado, ressurreto e vivo, cantando a sinfonia gloriosa da solidariedade. Sabemos das vossas dores, porque também passamos pela terra, mas ficai atentos, tendes compromisso com Jesus. Não é a primeira vez, diz Bezerra, que vos comprometestes enganando-vos, mas esta é a oportunidade final, optativa, para a glória da imortalidade ou para a anestesia da ilusão. Tende coragem, meus filhos, unidos porque somos os trabalhadores da última hora, e o nosso será o salário igual ao do jornaleiro no primeiro momento. Confiando em nosso Senhor Jesus Cristo, que nos delegou a honra de falar em seu nome, e em seu nome ensinar, curar, levantar o ânimo e construir um mundo novo, rogamos a Ele, nosso divino benfeitor, que a todos abençoe e nos dê a sua paz. E a gente deixa essa figura fantástica na mente e no coração de vocês, para que vocês tenham excelente noite, com excelente sol, e amanhã levante 0 quilômetros. Louco para trabalhar com Jesus. Não para cruzar os braços. Tá bom? Ó, luz e paz, saúde e harmonia para todos nós. Tudo de bom.